Então, a Best Family é um grupo musical como todo mundo já conhece, né? Mas ultimamente tem tido algumas conclusões de que algumas pessoas têm outras preocupações. Uns têm trabalhos apertados, outros estão meio focados, outros estão menos focados. Porém, eu persisto nisso porque é o meu sonho, acredito nisso. Por isso que as músicas da Best Family pararam um bocadinho, mas a Best Family nunca morreu, porque nunca vai morrer mesmo. Como eu já disse, né, no Drip Land, essa família é tipo número, não temos fim. Essa família é daquela, você já sabe, a pessoa quando cresce, dificuldades aumentam. Então, onde não falta, nós próprios que temos que trabalhar para dar o duro, para ver se conseguimos alguma coisa. E nós já atingimos aquela fase, já não somos mais crianças para estar dependendo das pessoas. É mais ou menos isso que está acontecendo com a Best Family. Cantar nós cantamos. Só que o problema ainda está lá, as, este por isso, né, que as preocupações, tá vendo? A Best Family ainda continua. Ainda